E aí pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Faz Responde e hoje um Faz Entrevista muito especial. Hoje é o Dia Internacional da Conscientização do Autismo, né, Kátia? Sim, um dia muito bom para pensar. Muito maravilhoso. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu trouxe uma pessoa, assim, você não tem noção, ela é mega top, ela é maravilhosa, gente. Resumindo, eu não vou falar muito, eu vou deixar ela se apresentar, né? Ela é psicopedagoga, psicanalista, doutora em educação. Ai, que maravilha, gente. Saindo daqui eu vou conversar muito com ela, vocês não têm noção. Tudo bem com você, Kátia? Tudo um prazer bem. e uma honra te receber aqui. Obrigada né? pelo convite. É sempre um prazer, né? Aqui a gente conversa de vários assuntos, né? E esse assunto é muito importante, a gente conscientizar as pessoas, né? Sim. Como trabalhar com a inclusão é importante, né, Kátia? Eu vou deixar você conversar um pouquinho aí com nossos amigos e amigas, né? Se apresenta um pouco para eles, conta pra gente, na verdade, né? A sua experiência, como que surgiu essa vontade de trabalhar aí com a educação, né? Voltado para essa área de inclusão, voltado para essa área de psicanalista, né? Onde surgiu essa paixão, né? Eu acho assim fantástico, eu já te amei. Eu já adorei ela, gente. Pois é, eu sou um pouquinho velha, gente. Eu fiz um curso chamado Magistério. Então, acredite, a gente tá falando, eu acho que a minha turma foi uma das últimas, a gente tá falando de... Mas você é tão nova. Pois eu é. te dava ali uns 27, 28, Ai, gente, quando eu a vim gente chegou todo dia aqui. Pois é, eu já tô indo para 30 anos de educação. Caramba, Sim, eu fiz bastante magistério e na época era o que a gente chamou de do ensino médio, mas era técnico, né? Então a gente optava por fazer magistério, eram 4 anos, para depois ir para pedagogia. Então eu acredito que minha paixão por educação deve ter começado aí, né? 16, 17 anos. A escolha. E eu brinco até que educação é minha paixão e minha loucura. Ah, que delícia. Pois é, porque gostar de educação às vezes é um desafio, né? E a educação, inclusive, é um desafio em dobro. Maior ainda, né? Sem dúvida, né? Quando eu fui para especialização na educação inclusiva, a ideia era essa, aprofundar. Desbravar ali. Sim, os meus saberes em relação a isso. E nunca me arrependi. Ai, que delícia. Nunca. Trabalhar assim. Sim. Você lida com as crianças, né? Tem que ter assim, eu vejo, porque assim, meu pai também é professor, né? E eu vejo que você tem que ter paixão. Na verdade, tudo que você faz na vida, você tem que ter a paixão, né? Claro. Mas na educação, e ainda mais como está a sociedade hoje, né? A educação 4.0 tem que amar verdadeiramente o que faz, né? Sim. E eu acho que a grande ideia, não só da educação como um todo, né? A educação que a gente chama da escola regular, mas a educação especial, é sempre pensar na ação transformadora que a educação pode fazer e faz, né? Acho que todas as profissões são importantíssimas, mas vamos usar o clichê, né? Todas as profissões passam pela mão do professor. Não tem como. E a educação inclusiva, em especial a questão do autismo, também vem avançando. Legal. Mas a gente ainda precisa percorrer um longo caminho, né? Tem um caminho aí bem interessante para seguir, né? Sim. E para o pessoal até entender melhor o que é o autismo, né? A gente vai falar um pouco de inclusão, mas hoje, como é o dia da gente conscientizar, né? Eu acho legal a gente falar também do autismo, né? O que é o autismo? Ou é espectro do autismo? Isso, a gente tem o TEA, né? O transtorno do espectro autista. Hoje a gente, assim, já ouviu falar, né, do Asperger, do TDAH, espectro. né? Isso, o TDAH, na verdade, vai ser o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? A gente também encontra muita gente, mais gente do que a gente imagina, né? Sim. Mas o autismo, ele até, né, o TEA, né, esse transtorno, ele ganha espaço, né, a gente tem hoje bastante gente estudando, a gente tem já livros, a gente tem metodologia e óbvio que não é um dia apenas para comemorar, mas para a gente pensar nessa conscientização, né, o quanto a gente ainda precisa evoluir, acho que no preconceito como um todo, né? Hoje a gente tá falando... Você vê ainda que tem bastante preconceito? Super, né? Hoje a gente ainda tá falando do autismo, a gente tem que pensar no preconceito como um todo, né? A gente passou por alguns momentos da história da educação de exclusão, né? Total, né? De segregação, então deixar os grupos de iguais em um determinado lugar, em um determinado espaço, a integração e a inclusão.
Legal. Então, hoje a gente tem a matrícula garantida, né, ao menino, à menina autista, pela Constituição Federal. É assegurado ter a... Assegurado. Nossa, que fantástico. Não tem isso, né? caminho sem volta. E a gente tem uma sigla, né, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que também prevê políticas públicas para garantia. Eu acho que é isso, né? As políticas públicas, a gente tem que focar nisso, né? Tem que melhorar isso. Sim. Né? Porque se a gente não tiver o incentivo também, Exato. o que acontece? Então, assim, eu acho que isso é o ponto-chave ali para se trabalhar, né? Sim. E, Kátia, conta pro pessoal, porque assim, a maioria do nosso público é bastante professor, gestor, né? A gente também tem bastante aluno, né? Mas o professor ainda tem muita dúvida de como trabalhar com esse aluno, ou então como ele recebe esse aluno, como que ele, sabe? Porque assim, não só o professor eu acho que é difícil, pro aluno também é difícil, né? Pros alunos, né? Como se adequar, quais são as dicas que você dá pro professor, pro aluno e também pro funcionário, né, que trabalha na escola. Porque assim, eu não sei se posso estar errado, né, no meu pensamento, mas tem que ter uma forma de lidar com esse aluno, né? Tem que ter um carinho especial por ele, né? Claro. É claro que a gente não pode tratar de forma diferente, eu acredito, porque assim, claro. todo mundo é igual, Sim. né? Mas eu acho que tem metodologias para se trabalhar, né? Como que a gente traz essa para a realidade do professor, para a nossa realidade de hoje, né? A gente tem um discurso que a gente às vezes precisa dar eu brinco que tem que dar uma limpada nisso. Todos os cursos de licenciatura, hoje e assim, década de 90 em diante, eles têm em seus currículos, né, todos os cursos de licenciatura, uma carga horária mínima de uma disciplina que pode chamar educação e inclusão, educação inclusiva, diversidade e educação. Cada faculdade, universidade dá um nome. Onde minimamente a gente vai ter contato com as diferentes deficiências, né? Hoje a gente usa pessoa com deficiência, essa é a terminologia. E a gente, então, esse professor que vai para a sala de aula, ele conhece, talvez minimamente. Sim. E na questão da educação pública, a gente vai ter o professor especialista, que foi aquele que fez uma pós-graduação em educação especial ou educação inclusiva, que é quem vai ser o ponto de apoio, né? Nas escolas públicas, a gente tem o atendimento específico, né? Então é o AAE, esse atendimento é no contraturno, então não pode tirar da sala de aula para ter esse atendimento. E a grande ideia da inclusão hoje é romper ou tirar de circulação barreiras que impeçam a aprendizagem, a escolarização. Esse professor ele vai auxiliar funcionários, professores, a equipe gestora a pensar esse menino ou menina. Quando você está me dizendo em relação a como lidar ou dicas, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que o professor faz a vida inteira: estudar. Estudar. Hoje a gente o professor é uma profissão que não para de estudar, gente, né? Não para. Não tem como, eu faço uma piada, eu fiz educação infantil, eu estudei no prézinho, então eu entrei na escola com 6 anos, gente, e nunca mais eu saí. Eu tô na escola até hoje. Eu já tô em vias de aposentadoria falando nunca mais sair da escola. E é verdade. É verdade. Gostou tanto da Gostei, escola? Gostei, nunca mais saí, gente. Chiclete, grudei. Ai, que delícia. Agora, eu acho que isso é fundamental, né? Estudar. Então, assim, boas fontes né, de estudo. Hoje a gente tem avanços importantes da neurologia, a saúde, né? O campo da medicina entendeu que educação e saúde precisam dialogar, que eu posso fazer os exames mais refinados, mas quem está no dia a dia com o aluno, quem sabe mais dele é o professor. Não sei não, né? Então, assim, primeiro seria estudar mesmo. E acho que tem uma coisa que é fundamental. Eu posso trazer aqui o livro mais top, o livro mais chique, a última palavra em autismo, mas o livro não conhece o João Pedro, não conhece a Maria Eduarda, não conhece o Gabriel, que é o meu aluno que está lá diante de mim e merece todo o respeito. Sim. E ele é uma criança diferente, mas a gente precisa entender que no livro não tem ele. Então, o que tem? Tem a minha experiência para conhecer esse menino. E o dia a dia é diferente, né? A prática é diferente. Super. Eu vivi
uma educação que era extremamente segregadora, né? Quem estudou na década de 80 vai se lembrar das salas especiais, que eram salas confinadas. Eu lembro disso, quando eu estudei tinha ainda as salas separadas, né? Eu lembro. Por exemplo, os meus pais viveram uma época em que não tinha escola para eles. Então aí a gente vai dizer que é exclusão total, né? Eles, eu estou dizendo da década de 50, 60. Então eles não tinham nem direitos, quanto mais direitos civis, né? Quanto mais direito à escola. E eram conhecidos como crianças doentinhas, tudo se tratava como doença, né? Caramba. Aí eu vivi essa parte de segregação, onde você tem uma sala especial lá longe, horários diferentes de lanche, horários diferentes de brincar, horários diferentes, portões diferentes. A gente não os conhecia, sabia da existência, mas não os conhecia. Sim. E a moçada que estudou na década de 90, 95 em diante, vai ter uma outra conduta. Sim. Porque aí são os meninos chegando. Então vai chegar um menino cadeirante, um menino Down, autista, vai chegar todo mundo. Paralisia cerebral, vai chegar todo mundo. Sim. Eu adoro. Você acredita que essa é a forma de... Sim, sabe por quê? Talvez para a geração dos meus pais e a minha geração, a gente ainda tem um estranhamento. Vocês são muito mais tolerantes que nós porque vocês conviveram. Sim, então é um ganho muito maior para vocês do que para os meninos com deficiência. Até um crescimento pessoal seu, né? Você lidar com isso no dia a dia. Acho que a gente cria... como é que eu posso dizer? Empatia. Total e absoluta. Porque eu tenho ainda uma tendência a dizer o menino com autismo. Você diz assim, o João Pedro. Né? Se eu coloco um rótulo, eu ainda não entendi. Rotular, eu acho que esse é o problema, né? De qualquer preconceito. Quando você rotula isso, já... Então eu falo, cadê aquele menino cadeirante? Aí você me diz assim, quem? O Maurício? Então você acabou de me dar uma lição de inclusão. Que é a consciência, né? O inconsciente, na verdade, né? Ele faz parte da minha sala. Eu não chamo ele de menino cadeirante. Ele faz parte da minha vida, tá ali no meu dia a dia, né? Sim. Acho que a geração de vocês recicla muito mais do que a nossa. É mais tolerante, né? É mais tolerante nesse aspecto. Entende que por trás de um rótulo, de um autismo, existe o João, a Maria, a Cláudia. Tem uma pessoa por trás, né? Sem dúvida. Acho que essa é a grande ideia. Os funcionários, a equipe gestora, os professores devem se apoiar nesse professor especialista. E é preciso entender, exemplo, eu não posso lá na hora do lanche deixar a minha caneca na mesa, todos levam, ele também vai levar. Sim. Então pode ser que seja um processo mais lento, né? Então assim, ele vai ter um jeitão de ver o mundo um pouco diferente do nosso, mas eu até te desafio a dizer, mas quem tem um jeito de ver o mundo igual, né? Todo mundo. Então talvez eu precise de mais tempo ensinando que a caneca não fica aqui e não fazer por ele, né? Até porque se você faz pela pessoa, você tira toda né? E assim, eu vejo que eu tenho lido algumas matérias, né? E eu acho que foi lá fora, não recordo qual foi o país, mas teve um aluno que se formou em medicina, né? Sim. Então, quando você vê isso, você fala, pra que eu vou limitar uma pessoa, né? Exato. A gente vai dizer que o TEA, né, esse transtorno, ele tem limitações às vezes na linguagem, porque você pode encontrar pessoas que, por exemplo, nunca vão ter a linguagem oral, né, nunca vão falar. Você pode ter meninos que vão ter dificuldade na socialização, é um ponto-chave, ok? Vai ter muito ritual, então eu só como desse jeito, eu só sento daquele jeito. Bem metódico, né? Metódico. E eu até falo que a rotina na sala de aula, acho que é uma das maiores dicas, né? Assim, a rotina. Nossa, mas isso é tão difícil, é tão chato, né, e tal. Mas eu acho que vale a pena, principalmente o professor que faz um planejamento bem feito, bem justo, ele tem condições de evitar quebras de rotina. Sim. Então, para a pessoa, né, autista ali, eu não estou nomeando porque eu não conheço, mas, né, digamos, para o João Pedro, para o Gabriel, exato.
Para ele é importante que a rotina seja sempre clara, sempre apresentada antes. Sim. Né? E para toda e qualquer mudança de rotina, claro que existem coisas assim, choveu e tem trovão. Não depende de nós. Ele, nesse dia ele pode ficar mais agitado, pode precisar de um apoio maior. Mas para uma atividade que está prevista, a gente vai ter um passeio. Então eu vou dizer, semana que vem eu vou passar a semana toda lembrando qual é o dia, mostro um calendário, explico, converso e tudo mais. Diálogo, então, né? Sim, a rotina é sempre importante. Existem alguns meninos ou meninas que no começo vão ter questões fortes de adaptação, né? A adaptação é difícil desses alunos? Depende do grau, exato, né? Existem sim, graus Sim. Sim. Você Porque pode tem falar meninos pra gente? que eu sempre falo meninos, mas é meninos e meninas, tá, gente? Meninos. Que estão só do jeito. Sim, alguns vão ter, por exemplo, a gente chamava os savants, né? Os gênios, né? São aqueles meninos que de repente conversam com você sobre dinossauro, dizendo o nome, a espécie, o tipo, tudo. E aí você fala, dá tchau. E ele não dá tchau. Porque daí eu preciso ter uma questão da relação. Dizia-se que antes, né, assim, de tantos estudos, que o autista ou, né, que o TEA, o menino, né, com TEA, vivia no próprio mundo, né? Eu já ouvi essa frase. Sim. Já ouvi essa frase. De que vive no próprio mundo. A gente discorda por quê? Se eu vivesse no meu mundo, eu não ia me irritar quando você mudasse minha rotina, eu não ia ficar angustiado quando eu fosse a uma festa de aniversário. Então, eu sei da existência do outro. Talvez eu não tenha um campo de interesse maior na socialização. Então, isso pode ser uma característica. Você vai ter pessoas que têm o que a gente chama de ecolalia, que são aquelas frases repetidas ou palavras repetidas. Então, você diz assim, tá boa a comida? Gol do Corinthians. Não que eu seja corintiano. Pelo amor de Deus. Longe de mim. Mas aí você fala, e tá tudo bem? Gol do Corinthians. Ou, mas isso não tem nada a ver, né? Assim, esta frase às vezes o remete a um campo de segurança. Entendi. Ou aquilo que me deixa, né, seguro no ambiente que eu tô. Alguns vão ter estereotipia, vão andar na ponta dos pés, vão ficar, né, estalando o dedo, virando. Isso também pode acontecer, né, um pouquinho de estalar mão, movimentação do corpo, mas né, assim, especialmente quando eles têm de novo a questão da ansiedade posta, uma rotina quebrada, né? Eles vão ter às vezes dificuldades para o contato, toque, então abraço. Veja, tudo isso que eu tô dizendo são dificuldades, o que não significa que eu não possa. Exato, exato. Porque assim, a gente precisa entender a diferença entre respeitar e ensinar. Sim. Então assim, se aqui os nossos colegas se abraçam e isso te gera angústia, a gente pode evitar que 32 crianças te abracem. Sim. Mas é legal você abraçar escolha hoje, um outro. Sim. Eu gosto muito da ideia de introduzir o menino no mundo social. Não que seja melhor ou pior, mas um mínimo de convívio e de algumas regras de convivência. Obrigada, por favor, dá licença. É bom para todo mundo. Sim, com certeza. Não é bom só para criança também com autismo, né? É para o pessoal que está em volta também. Sim. Porque eu acho que nas escolas, querendo ou não, a gente também tem que educar um pouco, né? Exato. E eu acho que essa integração para o meio social é muito importante, não só para o autismo, né? Como para outras crianças também. E faz com que, poxa, se até meu amiguinho ali, né, que tem o autismo, também tá vindo me dar um abraço, vem cá, me dá um abraço, você cria aquele vínculo, total. Né? E Kátia, então me conta, né, essa é uma dúvida minha, eu tenho certeza também que é a dúvida de quem nos assiste, como que é feito o diagnóstico dessa criança, né, do Joãozinho, da Mariazinha, como que é feito? O TEA, ele tem uma dificuldade um pouco, né, para a questão mesmo desse diagnóstico, ele é um pouquinho diferente de outros transtornos ou síndromes, né? Em alguns casos, vamos dizer, síndrome de Down. Um exame de sangue, você já consegue detectar, existem traços físicos. Infelizmente, paralisia cerebral não é genético de forma alguma, mas
geralmente é um erro médico, que a gente vai dizer da falta de oxigenação na hora do parto, são questões tais. O autismo, eu não tenho um exame de sangue, eu não tenho um eletro, não tenho uma tomografia específica para dizer assim, isso é autismo. Sim. Então, o que a gente vai reparando, né? A partir entre 1 e 3 anos de idade, a Organização Mundial de Saúde, ela vai apresentando, principalmente para pediatria, traços, comportamentos, características típicas do ser humano. Sim. Então, eu preciso andar a partir de 1 ano de idade, mas eu andei com 10 meses, tudo certo. Eu andei com 1 ano e 2 meses, tudo certo. Então, a gente precisa só tomar cuidado, às vezes, com a ideia de normal, né? E utilizar muito mais a ideia de padrão. Sim. Então, a Organização Mundial de Saúde prevê que se ande com tal idade, se inicia o processo de fala com tal idade, eu posso correr a partir de tal idade. Sim. Então, existem padrões. Sim, okay? Com certeza. Então, alguns bebês, quando estimulados, quando estão no ambiente minimamente lúcido e saudável, terão características tais. Sim. Né? Então, você vai ter bebês que não se interessam pelo rosto do cuidador. Então, hoje a gente pode dizer pela mãe, mas será que é a mãe que cuida? Então, a gente coloca cuidador, Sim. quem cuida do bebê, né? Não se interessa pelo rosto da mãe ou do cuidador. Num diálogo, não fala, não estabelece uma relação. Então, quando eu digo, você quer água? Né? Nem que seja sorrindo, se interessando. Você consegue perceber que o bebê não se interessa. Um isolamento maior numa festa, numa reunião de família ou com os irmãos. Eu não preciso nem ir para um evento social, às vezes em casa. Dentro de casa já. Dentro de casa. Percebo que, por exemplo, se eu tenho outros filhos, me chamavam de mamãe, eu chamava de papai, esse não chama. Você tem cachorro na casa, se interessam, ele não. Eu tô dando exemplos óbvios que precisam. Porque aí você começa a ver os traços, né? Os padrões. Exato. Então. Começa a ter acessos de fúria pelo mínimo das coisas que estão fora. Daqui. Exato. Vai se interessar por coisas que giram, então rodas ou, sei lá, ventilador ou a roda do carrinho. Demora para atender o meu chamado, então eu chamo Gabriel, não se interessa em responder. Sim. Vale lembrar que para essas características também a gente pode ter meninos tímidos, a gente pode ter déficit de atenção, meninos e meninas que têm ritmos próprios, então é importante a gente assim, ai meu Deus, é autista. Não, calma, né? Tem que ter um padrão também, exato, né? Exato. A gente tem o DSM, né, que é um livro agora vem o DSM-5, que vai descrever as principais patologias, psicopatologias, transtornos, distúrbios. Para você dizer que uma pessoa é autista, ele tem que ter tantos itens e quem vai fazer esse diagnóstico? Por isso que o papel da família, então, é muito importante, fundamental, né? Até mesmo assim, eu acredito que, você viu, tem aquele padrão, né? Vamos procurar ajuda, sem né? Dúvida. Vamos conversar um pouco da família, né? Qual que é o papel da família com essa criança, né? É fundamental, porque o que acontece? Hoje a gente tem também crianças que vão para creche ou para escola particular, né? O pai e a mãe trabalham o dia inteiro, né? Sim, é o que a gente chama da criança institucionalizada. Então vai em creche ou escola de educação infantil. E aí não deu tempo, digamos, de eu perceber essa traços. Coisa muito específica. Ou deu. Né? Então, assim, o primeiro passo sempre é confiar no bom pediatra, que na sequência vai pensar no neurologista. Legal. Ou um psiquiatra infantil. Sim. Então, assim, doutora, eu tô percebendo. Isso não tá acontecendo. Olha, eu tenho um sobrinho. Olha, lá na escola, olha, em relação aos meus outros filhos, eu tô percebendo coisas diferentes, né? A gente precisa sair da paranoia, entender que tem padrões, mas eu acho que é importante para chegar lá e de repente não ser nada, ou sim, ser né? alguma coisa, né? E tem, acho que assim, coisas fundamentais, né? Eu sei que é muito complicado e é na carne da família que a coisa sangra.
Então, assim, a gente sonha e almeja com um filho e uma filha tal, e de repente não... Quebra o padrão, né? Exato. Então, eu acho que a grande ideia da família é procurar ajuda quanto mais cedo, mais ajuda eu tenho. Sim. E mais potencial de crescimento também eu tenho. Legal. Sim. Compreender que a última coisa que qualquer pessoa na vida precisa de pena, de dó. Esse sentimento, né? Não faz isso não, que aí você começa a ter tadinho, ai, que nada dá certo. Sim. Esse sentimento horrível, né? Pra qualquer pessoa, né? Sem dúvida. Em especial pra, né, a gente tá falando do autismo em especial. Então, assim, ele tem a capacidade de pegar a caneca, ele tem a capacidade, sim, então ele vai fazer. Não no meu tempo de adulta, sem esse transtorno, mas no tempo dele. Sim. Aí a gente entra com respeito. Respeito sempre é melhor do que a pena, né? Com certeza. A pena me paralisa, o dó é um sentimento que a gente deve dispensar. Eu tenho que ter empatia, me compadecer de que há uma situação diferenciada, mas não partir disso para ter pena. Sentimento, né? Outra coisa que eu acho que é fundamental para educadores e para, né, professores, educadores e para família, né? A gente é parceiro. Né? Então não é família versus escola, escola versus família. Essa família, horrível, né? Não. Porque quando a gente entra nesse campo de batalha, a gente esquece de quem de fato precisa do nosso olhar, que é a criança. Sim, o cuidado, né? Exato. Então, assim, a família às vezes precisa entender que o professor tem mais 30. Sim. Você não viu? Não, eu não vi, não consegui ver. Né? Então, veja, no universo de 30 crianças, você não viu que bateu? Não, quando eu vi já tinha acontecido. E aí eu vou fazer uma ação reparadora e tudo mais. E quando a escola disser assim, puxa, aqui ele come, não acredito. Porque em casa ele não come. Só que em casa não tem 32 crianças que estão comendo, que serve de estímulo, de motivação. A vida social, né, da criança, né? E a família também, a escola também precisa entender quando a família diz assim, olha, ele não gosta, sei lá, de fantasia de carnaval. Olha, ele não gosta de certos, sei lá, tá lá na Páscoa, né? E aí vai pôr, sei lá, uma máscara. Ele se assusta com isso. Opa, esse é um bom sinal pra gente saber. Então eu vou vestir a máscara ou na frente dele, ou eu dou a máscara pra ele ver. Ó, você pode vestir. A questão de ensinar, né, de respeito, né? Então a família e a escola precisam entender que existe um bem maior que a criança. Então não é versus, não é um ringue. É todo mundo em prol, não é uma disputa de quem sabe mais. E isso é tão horrível para criança, né? Eu acho que assim, a dificuldade e o que a gente tem que entender, não só para criança com autismo, né? Mas cada um tem seu tempo. Sim, né? sempre. O meu tempo é diferente do tempo de outras pessoas, né? Não é à toa que a gente vê gente com 30 anos se formando e gente com 21 se formando, né? Sim, tem. E por que criança tem que ser diferente? Porque, principalmente criança com autismo, por que é diferente, gente? Exato. Não, calma. É só ter o respeito, o carinho e a dedicação para mostrar o melhor caminho, né? Exato. Acho que... E isso é fundamental. Então, assim, o médico ou, sei lá, o psicólogo são contribuições? São contribuições, mas eles não atuam na sala de aula. O especialista em educação é o professor. Mas eu não convivo com a criança comendo, tomando banho. Então, quem é o especialista nesse assunto? A família. Né? Eu não estudei neurologia, então eu não sei qual mecanismo é melhor para o menino aprender do ponto de vista pedagógico. É o professor, mas o neurologista pode dar boas dicas também práticas, para boas ajudar. práticas para trabalhar, né? A ideia de multidisciplinar é o que mais dá resultado. Por isso que assim, tem uma dica. Eu acho que a dica maior é todo mundo junto em prol dessa criança. Ninguém é contra ninguém, né? Não é um ringue, né? A ideia é o melhor para essa criança. Justamente, né? Ai, cara, se eu pudesse ficar o dia inteiro conversando com você, porque é muito gostoso, que né? Bom. Assim, eu, como você, adoro a educação, né? Não é à toa que eu atuo nessa área já faz aí muito tempo, né? Assim, a minha paixão também. Que bom. E como se trata de criança, então, né? Eu treinei muito tempo judô, dei aula para crianças de judô. Então, assim, eu vejo que... Sou fã também. Poxa, a gente tem que lutar para mudar o mundo, né? O futuro. Quem é o nosso futuro são as crianças, né? Sim, claro. Então, assim, se eu pudesse aqui, ficava falando com você que bom. A tarde inteira. Gente, esse foi mais um Faz Responde, tá? Com a Kátia. Eu vou tentar trazer ela sempre, porque ela é
maravilhosa. Vocês não têm noção do conteúdo que essa mulher tem. Ela é doutora em educação, gente. Não precisa falar mais nada, né? Kátia, é um prazer e uma honra inenarrável te receber aqui. Faça o convite para próximas entrevistas, né? Pra gente conversar mais aí sobre educação, sobre entender um pouco do cérebro, né? Nem importante. Obrigada pelo convite. É isso aí, gente. Esse foi mais um Faz Responde. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima! Bom, gente, não podia deixar vocês sem essa, né? Kátia, a gente conversou um pouquinho aqui fora, né, que vocês não viram, mas tem algumas séries e alguns filmes bacanas, né, sobre o autismo, né? Eu sei de um que é o The Good Doctor, certo? Sim, bem legal, bem bacana. Bem bacana, um médico que é assim, ponto final, né? E ele pode ser considerado savant, que é aquele, assim, a pessoa genial, sabe tudo de medicina e tal, mas tem dificuldades, né, no lidar com o paciente. Ele é terrível, né? Você vai morrer, eu vou morrer, doutor. Vai. Por fato, né? Então ele não tem a delicadeza. Exato. Tem um outro do Netflix que é bem bacana, chama-se Atypical. Do jeito que eu tô falando, acho que só com Y. Tá na segunda temporada. E é muito interessante porque, assim, acho que vale sempre a pena lembrar, né, gente? É Hollywood, né? Glamour. Sim, ali parece tudo fácil, tudo, mas não né? Mas acho que serve, assim, pra gente conhecer um pouquinho o outro lado, né? No Atypical, ele é um adolescente, tá iniciando a vida sexual, tem os conflitos de mudar de escola para faculdade, namora uma menina hiperativa, tem os conflitos da família que eu acho que são, assim, é bem legal. Tem um bem antigo, chama-se Rayman. Ele é um autista savant, já adulto, também acho que é interessante a gente ver isso, né? A gente fala muito da criança. Mas e o adulto, né? E o adulto, né? Então, ele é bem antigo, mas ele vale bem a pena pra gente conhecer também um pouco disso. E tem uma lição de amor, I Am Sam, com Champagne. E qual é o interessante desse filme, né? Toda vez que ele tá angustiado, ele se lembra de passagens ou momentos dos Beatles. Então, para eles, né, ter conforto, ele lembra. Tanto que o nome dela é Lucy. Legal. Né, pensando na... E ele tem um grupo de amigos com deficiência que vale a pena assistir, porque você vai ter um menino com síndrome... Um rapaz, né? Um homem com síndrome de Down, um esquizofrênico. É antigo, muito antigo, mas é bem legal porque é o conflito de um pai que tem uma questão, né, da deficiência intelectual com uma filha muito inteligente. Sim. Fica aí a dica. É isso aí, gente. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Kátia, como sempre, é um prazer te receber. O prazer é meu. E nós vamos falar de muito mais outros assuntos, vocês podem ter certeza. É isso aí, gente. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau.